Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma hipótese que foi levantada pelo Sam Puncher aqui sobre a entrada do Felipe Martins lá nos Estados Unidos. É uma hipótese que, olha só, não dá para descartar totalmente, mas eu acho que ela está errada. De qualquer forma, realmente ele tem um ponto nessa história aqui. Ele está dizendo que o caso do Felipe Martins, o registro falso que teria do Felipe Martins lá nos Estados Unidos, seria resultado de um erro de procedimento do CBP e não uma fraude direta, né? Então, vocês lembram do caso, eu falei sobre isso ontem, né? O Felipe Martins é acusado de ter viajado para os Estados Unidos e aí apareceu um registro no CBP dizendo que ele tinha entrado nos Estados Unidos, sendo que ele nunca foi no voo e coisa e tal, mas o que se imagina é que teria sido alguma fraude lá nos sistemas do CBP, é o mais provável realmente, eu continuo acreditando nisso, mas ele levantou uma hipótese que teria sido um erro, né? E isso aqui junta com outro aspecto que foi essa matéria aqui do Estadão, olha só, STF tem provas contra Felipe Martins por tentativa de golpe de Estado, saiba o que há contra ele. Não, tem um monte de prova, não é só o depoimento do Mauro Cid. Ou seja, o que eu estou sentindo nessa história toda aqui é um desespero do pessoal do sistema aí, do establishment, né? Porque eles querem condenar o Felipe Martins, eles querem botar o cara na cadeia, o que é um absurdo, e estão agora levantando as objeções sobre isso, né? Lembra que o Núcleo 2 deve ser julgado muito em breve lá no STF, né? O pessoal do Alexandre de Moraes deve estar chateado pra caramba com esse caso do CBP ter vazado agora, porque isso certamente favorece o Felipe Martins e prejudica o Alexandre de Moraes. Mas vamos entender qual que é a hipótese que o Sam Puncher colocou aqui e vamos entender porque que eu acho que ele está errado, mas não sei, realmente eu não tenho os dados todos disso daqui, né? Essa notícia foi sugerida por Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, Zé Bruto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem a gente teve a novidade de que o CBP, o Customs and Borders Patrol, que é o grupo lá, Customs and Border Protection, é a imigração americana, né, que é a pessoa que faz a triagem do pessoal que entra nos Estados Unidos, reconheceu que há um erro no sistema, que o Felipe Martins nunca entrou nos Estados Unidos, nunca esteve lá, e inclusive criticou o Alexandre de Moraes por ter usado essa informação num processo, né, para manter o Felipe Martins preso. Por que eles criticaram isso? Primeiro, porque evidentemente se trata de uma informação falsa, uma informação adulterada. Segundo, porque no próprio site do formulário I-94 está explicitamente dizendo que essa informação não pode ser usada para motivos judiciais. Ela não é uma informação que tenha garantia e que, portanto, não pode ser usada para motivos judiciais. Então, o fato dessa informação ter sido usada para manter o Felipe Martins preso durante um tempão, tentaram forçar uma delação premiada dele. Essa coisa toda é um absurdo completo, independente da informação ser correta ou não, né? Mas o CBP já sabe que a informação está errada. E daí, eu não vou repetir toda a história do Felipe Martins, vocês já sabem, né? Ele teria sido acusado de ter ido para os Estados Unidos, o que é uma coisa sem sentido, porque ele poderia ter ido para os Estados Unidos, não tinha nada que impedisse ele de viajar para os Estados Unidos naquele momento, então ele não estaria fugindo de forma alguma. Mas o Alexandre de Moraes queria alguém para fazer delação premiada. Eu não vou repetir a história, eu contei no vídeo de ontem sobre essa história toda do Felipe Martins, né? O fato é o seguinte, qual que foi a hipótese que o Sam Puncher colocou aqui, ó? Ele está falando aqui sobre esse post da Ana Schaffert, que fala aqui, ó, sobre os responsáveis pelos registros falsos. Até o momento, o governo americano resistia à divulgação dos nomes dos envolvidos, sustentando a necessidade de um balanceamento entre interesses de privacidade dos indivíduos e o interesse público na divulgação em sua resposta oficial. Então, ou seja, quando o pessoal perguntava para o governo americano quem foi a pessoa que botou o nome do Felipe Martins lá no registro do CBP, né? O nome dele apareceu, estava lá no site do CBP, alguém botou esse nome lá. Quem que foi essa pessoa? O governo falava que não, que tem um interesse, uma diferença em interesse entre o interesse público e a privacidade da pessoa. Esse tipo de resposta você pode interpretar das duas maneiras realmente. Você pode interpretar o seguinte, houve um erro, né, a pessoa colocou sem querer, colocou o registro do Felipe Martins ali,
E essa pessoa, pô, se foi um erro, né, não tem por que expor a pessoa que cometeu um erro. Por mais que, eu imagino que ela teve lá, né, foi punida lá dentro do estabelecimento, lá dentro da hierarquia dela, sofreu alguma punição, mas não vai botar a pessoa para execração pública, né, porque ela cometeu um erro nesse aspecto, né, se for um erro. Né, é a hipótese do Sampancha, né. Então, esse caso aqui da Ana Sheffer, o Sampancha respondeu da seguinte maneira: olha só, vocês estão supondo que se trata de uma fraude, quando pode ter sido um erro de procedimento. Delegações diplomáticas não são checadas individualmente. O presidente e a sua entourage, né, o grupo que vai junto com o presidente, eles não ficam na fila da alfândega. E aí realmente eu não sei te dizer, porque eu nunca estive em entourage nenhuma de presidente nenhum. Toda vez que eu viajei para o exterior eu tive que ficar na fila da alfândega para ir lá ver o passaporte, coisa e tal. Pode ser que seja isso mesmo, que eles não fiquem naquela fila. O press release do CBP fala em entrada falsa, não em entrada fraudulenta, né? Então a hipótese que ele está colocando aqui, ó, uma hipótese possível, ou uma hipótese provável, como ele coloca aqui, por exemplo, é que o Felipe Martins constasse no manifesto do voo do Jair Bolsonaro. O press release do CBP fala em tomar medidas para evitar futuras discrepâncias, não em responsabilizar culpados por fraude, né? O parágrafo: a inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais da CBP continua sob investigação e o CBP tomará medidas apropriadas para evitar que futuras discrepâncias ocorram. Então, ou seja, o que ele está dizendo é que, na verdade, o CBP identificou um erro, né? Ou seja, houve um erro, supostamente o nome do Felipe Martins constava em algum documento que foi entregue para o CBP, e com isso ele foi colocado lá no sistema, e isso seria um erro do operador, né? E, bom, pode ter sido isso? Existe essa possibilidade, não tenha dúvida, pode ter acontecido isso. Eu acho muito pouco provável. E os argumentos que eu digo que é muito pouco provável, a própria Ana Paula Henkel já ilustrou aqui nessa resposta dele, né? Ela disse assim, ó: seu interesse pelo caso é muito importante, mas você já está pelo menos uns 2 anos atrasado, né? Levantando hipóteses que já foram formuladas, testadas e descartadas há muito tempo, justamente porque não fazia nenhum sentido diante dos fatos e das evidências. Então aqui, ó, não foi um erro do CBP. Se fosse, o próprio CBP teria encerrado o assunto há muito tempo dizendo isso, inclusive na justiça americana, onde estão sendo pressionados a explicar o que aconteceu. E faz sentido o que a Ana Paula está falando aqui, né? Porque, pô, peraí, né? Esse é um caso que está sendo investigado há um tempão, né? Mas o que ela fala aqui, ó, é que a situação é a seguinte: lembra que, primeiro, não aparecia o nome dele no início do processo, então o nome dele só começou a aparecer em abril, exatamente quando o Alexandre de Moraes começou a querer prender o Felipe Martins, depois que o Mauro Cid fez a delação premiada. Então, ou seja, só naquele momento que apareceu o nome dele no I-19, no I-94. Então, assim, é uma coisa muito estranha isso, né? Não estava antes e apareceu depois. Além disso, o nome apareceu, o nome errado, escrito Felipe com E, né? Felipe Martins, e ao invés de Felipe Martins, que é o nome correto dele, com I, né? E tem em mente que Felipe é um nome que só tem no Brasil, tá? O correto é Felipe, com I, né? É que aqui no Brasil a gente tem uma certa implicância com a letra I, e daí muitas vezes a gente troca a letra I por letra E em nomes e em outras situações. Então, aqui no Brasil existe Felipe com letra E, mas isso não é comum no mundo. A maior parte dos Felipes são Filipes, né? Com I mesmo no mundo inteiro. Então, assim, botaram o nome errado. Então você está me dizendo que não apenas tinha o nome do Felipe Martins, foi colocado errado, mas foi colocado com a grafia errada, né? E ainda tem a questão do passaporte estar errado, né? O passaporte que foi colocado ali é um passaporte antigo do Felipe Martins. Então vamos recapitular a coisa. O Felipe Martins já foi aos Estados Unidos algumas vezes. Ele foi antes de fazer parte do governo Bolsonaro com um passaporte que ele tinha e um visto de estudante, se não me engano, né? E daí ele entrou nos Estados Unidos, antes da coisa toda, saiu de novo, beleza, tranquilo. E esse passaporte, porém, ele foi roubado, foi perdido, não sei qual foi exatamente a história, ele foi cancelado, esse passaporte. Então, quando ele foi de novo nos Estados Unidos, já sob o governo Bolsonaro, ele foi com outro passaporte. Ou seja, o próprio órgão americano ainda não consegue determinar ou não quer revelar como os dados entraram no sistema. Isso, por definição, não é erro de rotina, é algo mais grave, né? Então ela fala aqui algumas coisas sobre a questão do nome, a grafia errada, né? Certamente não criam entradas com nome grafado incorretamente e número de passaporte cancelado há quase 2 anos à época da viagem.
e com visto diferente do que era utilizado pela vítima da fraude, né? Então ela está colocando aqui que seria muito estranho esse erro, né? Porque o passaporte do Felipe Martins, ele perdeu o passaporte, então ele tirou uma segunda via, então não era o mesmo passaporte que constava, o nome estava escrito errado, estava escrito Felipe com E, Felipe Martins. Então, assim, realmente a hipótese de erro é muito pequena, tá? Você não pode descartar o que disse o Sam Puncher, porque pode ter sido justamente que a FAB, ao fornecer a lista de pessoas que estavam no voo, que cometeu esses erros. Então o erro foi da FAB, na verdade, ao colocar essa lista de pessoas lá para a alfândega americana, ao CBP americano. Mas me custa crer que o pessoal do CBP sequer verificasse se o passaporte estava válido e se o nome estava escrito corretamente. Nem isso verificaram na hora da entrada, né? Tudo bem, eu entendo que delegações de chefes de Estado têm uma certa prioridade, não ficam parando em fila e pode entrar direto, né? Deve ser muito bom isso, mas na verdade, pelo menos checar o básico deveriam fazer, né? Tudo isso aponta para manipulação intencional. Mas outra coisa que ela fala é o seguinte: não criam registros retroativos quase 2 anos depois do suposto evento. O que ela está falando aqui? Ela está falando que, aqui, ó, em abril de 2024, portanto já eram 2 anos depois do caso da suposta entrada do Felipe Martins, fala aqui, ó, nosso sistema, um e-mail mandado pelo I-94 lá de Orlando, e nosso sistema não está mostrando essa viagem de dezembro de 2022, está mostrando setembro de 2022, uma viagem para o JFK. Ou seja, de fato, o Felipe Martins foi para Nova York em setembro de 2022 como um outro caso, mas ele não tem nada a ver com isso, né? Sugerimos que você procure o pessoal do JFK para ver essa questão com a história do senhor Felipe Garcia, eu digo Felipe Martins, né, porque é Felipe Garcia Martins, né? E entre a entrada pelo JFK, o time de Orlando do I-94, né? Então, ou seja, até abril de 2024 não tinha a entrada do Felipe Martins em 2022. Então, assim, um erro de procedimento não seria esse. Um erro de procedimento apareceria desde o início, né? Errar o procedimento e coisa e tal, estaria desde o início. Não faz sentido essa desculpa dele. Ele está dizendo que o negócio apareceu depois e coisa e tal, não faz sentido nenhum. Né? Um erro teria sido desde o início. Isso eu acho que é o ponto central. O nome errado e coisa e tal, é meio estranho isso daí, né? Realmente é meio estranho o nome errado, o passaporte errado. Ainda mais porque depois eles corrigiram o nome e o passaporte. Então, peraí, tem alguém lá dentro do CBP que tem acesso ao sistema, que corrige informações e coisa e tal, e alterou o nome do Felipe Martins, alterou o passaporte usado pelo Felipe Martins. Pô, isso não é erro de procedimento. Isso é uma coisa que não pode ser feita, né? Então, embora essa hipótese que o Sam Puncher levantou seja uma hipótese viável, de repente foi o erro, foi a movimentação de pessoas da FAB que fez isso, né? Aqui, ó. Depois ele respondeu ainda a Ana Paula falando aqui, ó. Resposta curta. As evidências apontam para um erro no Advanced Passenger Information enviado pela FAB. Então a FAB teria mandado uma lista de passageiros com todos esses erros já, e isso teria causado o problema. Mas, de novo, isso não explica o fato de que em abril de 2024 não tivesse nenhuma informação sobre a entrada dele no sistema. Essa informação só apareceu depois de abril de 2024. Justamente quando o Xandão começou a querer perseguir o cara e prender o cara, né? E aí o Sam Puncher fala aqui, a primeira coisa ele fala assim, o meu perfil do Twitter é meu, não sou porta-voz de onde eu trabalho. Por quê? Porque muita gente, vocês sabem, quem levantou essa hipótese toda foi o Guilherme Amado, que trabalhava na época do Metrópolis, depois ele até saiu do Metrópolis, né? Então muito estranha essa história. Ele fala que não está defendendo ninguém, né? O que está sendo insinuado é que o CBP do governo Trump está encobrindo um erro gravíssimo cometido no governo passado, nesse crime oficial norte-americano que fazia parte de uma conspiração com o juiz brasileiro. Não, quem disse que um oficial norte-americano fez isso? Você que está dizendo isso, Sam Puncher. Porque pode ter sido um hacker, pode ter sido algum infiltrado, pode ter sido alguma pessoa lá nos Estados Unidos com essa história, né? Falsificou um registro de entrada para prender alguém, como se o juiz em questão precisasse de justificativas quando quer prender alguém. Né? Mas nesse caso precisava o Sam Puncher, porque ele não tinha nada contra o Felipe Martins, a verdade é essa. Ele não tinha absolutamente nada contra ele. Realmente é um absurdo ter prendido, né?
Então ele está dizendo aqui que não, isso não diminui a gravidade de um juiz prender alguém por 6 meses, mesmo após ser alertado pela PGR de que a viagem nunca aconteceu. Foi o caso do Felipe Martins. Mas, de novo, essa situação está muito estranha no final das contas. Então o que ele está dizendo aqui? Que foi um erro da FAB mandar isso daí. Pode ter sido isso? Pode. Sabe o que eu acho estranho nessa resposta do Sam Pancha? Eu vou dizer duas coisas. Primeira coisa, a gente já falou sobre essa questão de que, pô, peraí, mas até abril não tinha o registro. O registro apareceu depois, 2 anos depois da viagem apareceu o registro. Isso não parece uma coisa de mero erro, parece realmente uma fraude. Segundo, esse caso já está rolando há um tempão. E até aqui ninguém tinha levantado essa hipótese. Ninguém falou de erro da FAB. Ninguém falou de erro da FAB. A FAB mandou a lista de passageiros errada para lá, né? Porque aí você pode alegar, não, ela mandou a lista de passageiros errada já com o nome do Felipe Martins errado e o passaporte errado. O erro foi 100% da FAB. E eu tenho certeza que o pessoal adoraria culpar alguém da FAB por isso, ainda botar alguém da FAB na cadeia por conta disso daí, né? Então, o ponto é esse, no final das contas, essa desculpa surgiu agora. Desde 2024 que tem essa discussão desse caso do Felipe Martins, e agora que surge a ideia de que foi um erro da FAB. Não está estranha essa história? Ao mesmo tempo surge isso daqui, ó. STF tem provas contra Felipe Martins de tentativa de golpe de Estado. O que há contra ele? Não, porque tem evidentes provas e não sei o que lá. O general afirmou que não conhecia Martins e não teria como reconhecê-lo. Peraí, isso não é prova. Isso aqui não está provando nada, né? Ele disse em júri desse ano apenas que um assessor leu a chamada minuta do golpe na reunião do dia 7. Um assessor, não é o Felipe Martins. Para você provar. Lembra? Quem tem que provar que a pessoa estava lá, que cometeu um crime, é a acusação. A defesa não precisa provar, basta a dúvida. Se tiver a dúvida, o cara está livre. Então, ou seja, ele está dizendo aqui que não tem prova nenhuma além disso, né? Registros de entrada e saída do Felipe Martins do Palácio do Alvorada. Segundo turno das eleições, teve várias entradas lá, mas nenhuma que coincidisse com a tal reunião que estava lá no dia que eles falaram que ele estaria, né? Então, ou seja, é uma coisa que não tem lógica nenhuma isso daqui. E no mesmo dia que eles botaram essa história aqui, né, que é uma história estranha, pela primeira vez eles levantam essa hipótese de que teria sido um erro da FAB o registro do Felipe Martins. E daí, e também a questão dessa prova. Isso aqui para mim parece, tá muito claro para mim, que o pessoal apavorado com o que está acontecendo lá no CBP, estão cagando de medo. E aí inventaram essa história. Essa foi a história que eles vão tentar emplacar daqui para frente. Vão tentar dizer que alguém da FAB cometeu o erro de botar o nome do Felipe Martins lá na lista de passageiros e coisa e tal. Não, a culpa não é do Guilherme Amado, não. Não, a culpa não é do Alexandre de Moraes, não é do Fábio Chor, não é de ninguém. A culpa é da FAB. A FAB, vão pegar alguém da FAB da época do Bolsonaro e botar a culpa na pessoa por ter botado essa lista do Felipe Martins nessa história. Me parece isso. Né? Existe essa hipótese aqui, olha só, é fácil de ver, é só ver o documento da FAB. Como é que esse documento da FAB não apareceu até agora? Por que esse documento da FAB, só agora que eles estão levantando essa parada do documento da FAB? Não é isso? Não é estranho esse negócio? Então não sei não, cara, eu tô achando que isso aqui é armação mesmo da galera para tentar livrar o Alexandre de Moraes e seja lá quem foi que colocou esse registro lá no sistema dos Estados Unidos, porque alguém colocou esse registro lá, não tenha dúvida alguma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.